Esse anime segue a vida de um estudante comum chamado Kazuya, que sempre apreciou a faixa de kimono da sua falecida mãe. Um dia, porém, o Kazuya acorda de um pesadelo e descobre que ele está a tocar acidentalmente em Chisato, a sua colega de turma e amiga de infância. E depois de escapar de sua ira, o Kazuya vai para o telhado, onde ele cheira a faixa do kimono da sua falecida mãe e se sente reconfortável pelo seu cheiro familiar, tendo aí o cheirinho de flores de cerejeira. De repente, o Kazuya é atacado por uma peruca possuída que o derruba do edifício. E quando ele tem a certeza de que está prestes a morrer, a faixa do kimono da sua mãe transforma-se numa garota de cabelo azul chamada Kiria e salva a vida do nosso protagonista. Ela é uma Tsukumagami, que no folclore japonês é um objeto inanimado que ganhou um espírito através de longos anos de harmonia com os seus donos. O seu adversário, no entanto, é um Amasogi, que são espíritos nascidos de fortes desejos malévolos. Neste caso, o Amasogi nasceu de uma peruca devido ao forte amor do hospedeiro por Kazuya. E enquanto a Kiria luta contra o Amazogi e o seu hospedeiro, ela ameaça o Kazuya para que ele se torne o seu servo leal, ou então ela irá entregá-lo ao seu adversário. Sem outra escolha, o Kazuya aceita ser o seu servo, permitindo que a Kiria ponha um fim à luta, perfurando aí a peruca. E enquanto o Kazuya tratava do hospedeiro inconsciente, a Kiria desapareceu de sua vista. Depois disso, o Kazuya estava lá refletindo sobre os acontecimentos loucos que aconteceram, e antes de adormecer completamente, ele tem outro pesadelo. E quando acorda, ele encontra a Kiria na sua cama, deitada ao seu lado, e ele grita com medo. Isso faz com que a irmã mais nova do Kazuya suba as escadas correndo para ver o motivo de toda a agitação, mas ela descobre que nada está fora do normal, pois ela não sabe que o Kazuya escondeu a Kiria atrás de sua cama. Depois de sua irmã ir embora, a Kiria lembra o Kazuya que ele concordou em ser o criado dela e o manda ir comprar pudim para ela. Depois do jantar, a Kiria surpreende o nosso protagonista, se juntando ele ao banho, e até mesmo se oferece para lavar as suas costas. O nosso protagonista obviamente fica muito surpreso com isso, mas ele logo se lembra de que ele e a Kiria costumavam tomar banho juntos no passado, para ser mais exato, quando ela ainda estava na sua forma de faixa de kimono. Perceber esses sentimentos no nosso protagonista faz a Kiria dar risada dele, afinal de contas, ele cresceu bastante e agora já tem até mesmo pensamentos masculinos. Nessa noite, os dois voltam a compartilhar a cama, e o Kazuya se lembra de como ele costumava dormir sempre com a faixa do kimono da sua mãe na sua cara. Afinal de contas, ele adorava sentir o aroma familiar, aquele arominha de flor de cerejeira que o ajuda a relaxar a mente. Apesar de sempre ter dormido com ela, o Kazuya ainda está um pouco perturbado, afinal de contas, agora ele está dormindo com uma garota muito bonita. Na manhã seguinte, a Kiria acorda antes do Kazuya e o observa dormir, mas quando ele fala mal dela durante o seu sono, ela decide acabar com a raça dele. Para piorar a situação, o Kazuya chega atrasado à escola por causa dela e é castigado pela Chisato assim que ele chega. Ela o arrasta para a biblioteca para que ele possa pôr em dia os trabalhos de casa incompletos. Uma vez lá, os dois se lembram de como a Chisato costumava dar explicações a Kazuya quando eles eram mais novos, o que leva a Chisato a perguntar se ela pode ir até a casa dele para dar mais explicações especiais a ele. E embora o Kazuya se sinta tentado em dizer sim, ele recusou por medo de que a Kiria seja descoberta. Depois de terminarem os trabalhos de casa, os dois se veem subitamente presos na biblioteca e não conseguem escapar. De repente, o Kazuya vê que a Kiria está na biblioteca e por conta disso ele acaba sendo obrigado a apresentá-la a Chisato. O nosso protagonista então explica que eles estão presos na biblioteca por conta de um Amasogi, que no caso é um ser muito parecido com a peruca que eles encontraram no dia anterior, e agora eles precisam encontrar o hospedeiro do espírito maligno para que eles possam escapar. E como eles não estavam conseguindo encontrar nenhuma pista que os levava ao tal do anfitrião, a Kiria decide resolver o assunto com as suas próprias mãos, ou com seus próprios panos. Talvez seja assim que tenha que ser dito. Bom, ela tenta se libertar. No entanto, isso só piora a situação, pois a biblioteca começa a se transformar em um golem gigante de livros. Mas quando a Kiria repara que os livros estão a defender a Chisato, ela logo percebe que a Chisato é a anfitriã do Amasogi. Ao ver isso, a Kiria diz que o Kazuya tem que realizar o desejo de Chisato para que eles sejam libertos. O Kazuya pensa então no que poderá ser o desejo de Chisato e decide perguntar se ela gostaria de ir à sua casa para lhe dar as explicações aí. E isso acaba fazendo com que a biblioteca volte ao normal depois de ela concordar. No dia seguinte, a Chisato visita o Kazuya para lhe dar explicações, mas o encontra na cama com a Kiria. Então ela o castiga severamente por conta dessa indecência. Depois disso, a Chisato pede desculpas por ter causado a situação na biblioteca, mas a Kiria a assegura que a culpa não foi inteiramente dela, porque o Amasogi foi criado devido a uma concentração anormal de energia maligna, e que isso não é culpa da Chisato, e sim culpa da Kokuri, que no caso é a divindade local responsável por essas coisas. No dia seguinte, Shiro, um dos amigos de Kazuya, é abordado por uma donzela do Santuário de Grande Coração que trabalha para Kokuri, e na esperança de poder sentir o seu enorme coração, o Shiro a convida para almoçar, o que ela aceita. No entanto, Shiro se arrepende desse convite, afinal de contas, a Kokuyo esgotou completamente a carteira dele ao pedir tudo que estava no menu. No dia seguinte, na escola, Shiro ataca Kazuya, o culpando pelo abuso que a sua carteira sofreu no dia anterior. Depois disso, vários alunos perceberam que os seus almoços foram comidos por outra pessoa, mas não demora muito para eles perceberem que a culpada foi a Kokuyo. Ela ordena então que o Kazuya a acompanhe para ver a Kokuri. No entanto, ela diz que a sua toalha de banho deve ficar para trás, e irritada por ter sido chamada de toalha, a Kiria se transforma na sua forma humana e a desafia para um combate de braços de ferro.
ferro e diz que se ela ganhar, ela vai junto com Kazuya ver a Kukuri. Depois de concordarem com os termos do duelo, elas vão para o telhado e vestem uniformes de ginástica, o que os rapazes gostam muito. No entanto, quando o duelo começa, as duas garotas travam um combate mortal com um braço só, em vez de um braço de ferro, e depois de uma feroz troca de golpes, a Kiria acaba sendo a vitoriosa. Eles então são levados para ver a Kukuri, que os cumprimenta usando uma estranha máscara. Depois de se apresentar, a Kukuri pede ao Kazuya para se transformar em um exorcista, e logo em seguida ela explica que ele tem uma capacidade rara de atrair um Amasogi, mas a Kiria recusa isso, dizendo que ela não quer pô-lo em perigo. No entanto, quando eles tentam sair, a Kukuri os prende dentro de uma barreira e os força a lutar contra ela. A Kiria faz o seu melhor para se defender dos ataques de água de Kukuri, e a Kiria fica aterrorizada quando a Kukuri lança um dos seus feitiços mais poderosos sobre ele. A Kiria mal consegue se defender desse ataque, e depois de recebê-lo, ela fica exausta, e a sua forma começa a se reduzir a uma aparência pequena, e à medida que ela gasta o seu poder, isso só vai piorando. A Kukuri então usa o mesmo ataque uma segunda vez, destruindo completamente a defesa de Kiria, enquanto inunda o Kazuya e ela. E quando o Kazuya desmaia, ele conversa com uma visão da sua mãe, que o instrui a lutar ao lado de Kiria, usando seu verdadeiro nome. E quando ele acorda, o Kazuya chama o verdadeiro nome de Kiria, que a transforma de novo na sua forma de kimono, permitindo-lhe usá-la como uma arma, e até mesmo imitar a técnica de perfuração característica da sua mãe. No entanto, esse ataque é impedido por Kukuri, que agarra Kiria e ameaça o Kazuya, dizendo para ele aceitar se tornar um exorcista, ou então ela rasgará sua toalha em pedaços. Para salvar a vida de Kiria, o Kazuya não tem outra escolha, senão concordar. De repente, as cordas que prendem a máscara de Kukuri partem, reduzindo-a também à forma pequena. Ao ver isso, a Kiria imediatamente começa a zoar com a cara da Kukuri, e no fim, a Kukuri explica que tudo isso não passou de uma manobra para fazer com que o Kazuya aprendesse a manejar a Kiria, e a Kiria, furiosa, acaba a castigando por conta disso. No entanto, ao voltar para casa, o nosso protagonista promete a Kiria que ele vai dar o seu melhor para se tornar um exorcista poderoso, para poder a manter a salvo. Quando chega a casa, o nosso protagonista telefona para várias pessoas para poder pedir roupas para Kiria vestir, mas todas as pessoas a quem ele telefona o confundem com um pervertido. Eventualmente, o seu amigo Osamu o oferece alegremente várias roupas da sua própria coleção, e infelizmente todas essas roupas são cosplays estranhos, sendo que um desses cosplays é basicamente um par de fios. Com o passar do tempo, a Kiria treina o Kazuya para se tornar um exorcista, mas ela fica frustrada quando percebe que ele não consegue reproduzir o mesmo que ele fez durante a sua luta com a Kukuri. Então a Kiria é obrigada a explicar que é muito importante que ele aprenda a usar ela como uma arma, afinal de contas, espíritos como ela são muito mais vulneráveis na sua forma humana. Depois desses acontecimentos, descobrimos que o santuário da Kokuyo acabou ruindo durante uma tempestade, e as duas não têm dinheiro para arranjar um novo santuário. Por conta disso, as duas acabam tendo que se mudar para o parque, e elas acabam sendo ridicularizadas pela Kiria quando ela passa por lá. No dia seguinte, na escola, o Kazuya é convocado pelo presidente da associação de estudantes da escola, que também era o hospedeiro do Amasogi de peruca que eles tinham encontrado anteriormente. Ele pede a Kazuya e Kiria que investiguem uma série de manifestações misteriosas de Amasogi que tem estado a ocorrer com a associação dos jogos de mesa, e a investigação dos dois os leva rapidamente ao Nakajima, mas quando o confrontam, ele convoca um Minotauro, o desenhando em um bloco de notas possuído por um espírito maligno, e o ordena que ele ataque o Kazuya e a Kiria, na esperança de forçar o presidente da associação de estudantes a reconhecer a associação dos jogos de mesa como um clube oficial. Incapazes de combater o Minotauro de frente, o Kazuya e a Kiria e o Osamu tentam enganar o Nakajima, apagando seu Minotauro com um extintor de incêndio. Mas apesar disso ter sido bem sucedido, o Nakajima simplesmente convoca outro Minotauro para continuar a lutar contra eles. No entanto, o Osamu consegue roubar o caderno possuído e atrai um dragão ainda mais forte para derrotar o Minotauro. Após a vitória, o grupo concorda em destruir o bloco de notas de Amasogi, mas antes de o fazer, o Osamu o usa para desenhar uma versão adulta da Kiria, que acaba por bater no Kazuya. Algum tempo depois, um estudante chamado Hiroshi confessa seu amor a Chisato, mas ela o rejeita, porque ela já está apaixonada por outra pessoa. Ao ouvir isso, o Kazuya se pergunta por quem será que a Chisato está apaixonada. Tudo isso para o grande aborrecimento de Kiria. E quando eles chegam à escola no dia seguinte, o Kazuya fica chocado ao ver que toda a escola foi transformada num jogo de simulação de encontros, devido a um Amasogi. Para piorar a situação, o Hiroshi e a Chisato parecem estar se dando melhor do que nunca, o que leva a Kiria a perceber que o Hiroshi deve ser o anfitrião desse Amasogi. No entanto, quando o Kazuya tenta confrontá-lo com isso, a Chisato lhe dá uma bofetada em defesa do Hiroshi. O Kazuya percebe então que para salvar a sua amiga de infância, ele precisa competir com o Hiroshi pelo afeto de Chisato, jogando esse jogo. No entanto, nenhuma das opções de diálogo que o nosso protagonista escolhe acaba dando certo, e a Chisato acaba por odiá-lo ainda mais. O nosso protagonista então pede ajuda do Osamu para conquistar o afeto de Chisato, e juntos eles abusam de uma falha que pode ajudar o Kazuya a ganhar o jogo. E quando o Hiroshi estava prestes a convidar a Chisato para os momentos finais, o Kazuya o interrompe antes que ele possa terminar o jogo, tirando 2 bonecos da sua mochila e dizendo a Chisato que ele quer brincar de casinha com ela, assim como eles faziam quando eram crianças. Graças a isso, o afeto de Chisato é elevado ao nível máximo. Depois disso, a Kiria e o Osamu vão atrás do Hiroshi, enquanto o Kazuya e a Chisato vão para a enfermaria para poderem
descansar. E quando a Kiria e o Osamu finalmente apanham o Hiroshi, ele revela que o Amasogi é na verdade apenas um CD no laboratório de informática. O Osamu percebe que a versão que o Hiroshi usou era na verdade a versão de PC, e a versão de PC, meu parceiro, era uma simulação aí do jogo de romance versão para adulto. Enquanto isso, na enfermaria, o Kazuya acaba sendo amarrado na cama pela Chisato, que continua sendo manipulada pelo jogo e está determinada a brincar de casinha com ele como verdadeiros adultos. E desesperada para salvar o Kazuya antes que seja tarde demais, a Kiria corre para a enfermaria, enquanto o Osamu e o Hiroshi correm para o laboratório de informática e destroem um Amasogi. E infelizmente a Kiria chega tarde demais e apenas fica chocada com o que ela acabou testemunhando. Depois disso, a Chisato e o Kazuya ficam nervosos um com o outro e se recusam a revelar o que eles acabaram fazendo juntos. No dia seguinte, enquanto o Kazuya sai para comprar pudim, a Kiria e a Kokuri têm uma conversa amigável, enquanto constroem uma barragem de areia, até que uma dupla de rapazes desordeiros vem estragar tudo. Isso enfurece a Kiria e a faz ir atrás deles, até que o Kazuya chega para impedir. Depois disso, as duas garotas vão para casa para poder se limpar, mas enquanto elas estão no banho, elas continuam a sua pequena discussão, que dura até ambas desmaiarem por conta da exaustão pelo calor. Depois, a Kokuri regressa a casa, lá no parque, enquanto o Kazuya e a Kiria se sentam para jantar. Depois do jantar, o Kazuya planeja levar algumas das suas grandes sobras para a Kiria, apenas para descobrir que a sua família já sabia da sua existência. Afinal de contas, o pai do nosso protagonista já conhecia a Kiria desde que ele começou a cortejar a mãe do nosso prota. Na época, a Kiria sempre arrumou problemas para ele, e após descobrir isso, o Kazuya decide levar um pudim a Kokuri, mas ele descobre que o seu santuário temporário foi demolido pela cidade, depois que alguns pais acabaram se queixando para a prefeitura de que tudo aquilo era um perigo para a segurança das crianças. Ao ver isso, a Kiria fica com pena deles e os convida a ficar com Kazuya e ela. E inicialmente, a irmã e o pai de Kazuya se opõem à ideia, mas o pai de Kazuya muda rapidamente de ideia quando a Kiria o ameaça chantageá-lo com as cartas de amor embaraçosas que ele escreveu à mãe de Kazuya quando era um estudante. Algum tempo depois, vemos que a irmã do Kazuya está cansada do fato da Kiria estar sempre passeando pela casa e não fazer nada, a não ser comer aperitivos e assistir animes. Por isso, ela a obriga a ajudar a preparar o jantar, e depois ela manda o Kazuya e as garotas irem comprar ingredientes extras no supermercado. Mas quando chegam ao local e o Kazuya se recusa a comprar um pudim a Kiria, ela começa a fazer uma birra, até que ele acaba cedendo aí às suas exigências. Depois ele acaba tendo que comprar também doces para Kokuri, e ela começa a imaginar como seria estar casada com ele. E quando regressam a casa, as duas garotas saboreiam alegremente as suas sobremesas juntas. No dia seguinte, na escola, o Kazuya descobre que a Shiro se tornou misteriosamente muito popular entre as mulheres, e rapidamente todos perceberam que o Shiro tem estado a usar um perfume possuído por um Amasogi, o que torna instantaneamente o utilizador popular entre todas as garotas que o cheiram. No entanto, quando os rapazes da escola descobrem isso, todos começam a lutar para poder ter um pouco desse perfume, forçando o Kazuya a levar o Shiro para o telhado, onde ele o convence a destruir o perfume. Mas em vez disso, ele salta por cima e ainda dá um jeito de fazer o nosso protagonista ser afetado pelo efeito desse perfume. E os efeitos tornam-se logo visíveis quando ele corre para casa depois de ser perseguido por várias garotas da cidade. Quando chega a casa, o Kazuya fica aliviado ao ver que a sua irmã continua a agir normalmente com ele. Por isso, ele salta para a banheira para tentar tirar o cheiro do perfume. Mas o previsível acaba acontecendo. Uma a uma, todas as garotas da casa entram na casa de banho e se juntam ao Kazuya na banheira. Sim, esse é o momento que você se pensa, quem me dera se fosse eu. No dia seguinte, na escola, o Shiro começa a exalar um mau cheiro durante toda a semana, como consequência de não ter destruído corretamente a garrafa. E à medida que o tempo passa, o Kazuya e a Kiria continuam a treinar, fazendo batalhas simuladas com a Kokuri, mas a Kiria fica cada vez mais furiosa à medida que eles continuam a perder. No dia seguinte, o Kazuya, a Chisato e o Osamu são convocados pelo presidente da associação de estudantes para investigar o aparecimento de um Amasogi, que assumiu a aparência de uma garota chamada Aiko, que tinha tirado sua própria vida há 2 anos atrás. Durante sua investigação, eles encontram Nanako, um membro do clube de jornais da escola, que também está a investigar o mesmo caso. De repente, a Aiko aparece e ataca o grupo, mas eles conseguem escapar depois que o Kazuya se defende com sucesso dos seus ataques. E enquanto continuam a sua investigação e consolidam as pistas, eles conseguem algumas informações sobre o fato da irmã mais nova da Aiko estar matriculada nessa escola, com o nome aí de Nanako. Então eles correm para encontrar e acabam a confrontando com essa nova informação. A Nanako então explica que ela ficou muito abalada com a morte da sua irmã, e depois que ela encontrou uma madeixa do seu cabelo, isso acabou se transformando em um Amasogi. Ela culpava os alunos que maltratavam a sua irmã pela morte da mesma. Mas quando a Nanako leu a última carta de Aiko, que tinha sido escondida, ela acabou descobrindo que a Aiko se suicidou devido a um Amasogi que começou a crescer no meio do seu peito e que rapidamente começou a exigir a morte de Nanako, obrigando a Aiko a pôr um fim na sua própria vida para salvar a sua irmã. Com o coração partido pela sua irmã ter morrido por ela, a Aiko se transforma em um Amasogi ainda mais forte, que se alimenta da energia negativa de Nanako. No início, o Kazuya tem dificuldade em combatê-lo, mas com uma certa ajuda, ele acaba tendo a vantagem e a derrotando. Depois disso, a Nanako é encorajada a encontrar uma nova razão para viver, porque se ela continuar a desejar sua própria morte, então a morte da sua irmã terá sido em vão. Enquanto isso, uma garota misteriosa estava observando tudo de longe, e ao sair da escola no dia seguinte, o Kazuya é atacado por Tsunao, um outro exorcista, e quando a Kiria vem em sua defesa, a Tsunao é forçada a revelar o seu parceiro, o Kouteru,
Kotetsu, que se transforma numa espada. Mas quando a luta chega a um fim, ela expressa sua desilusão com a capacidade de luta de Kazuya. Ele diz que ele não está apto a ser o portador da Kiriya. Depois disso, os quatro se dirigem para a casa do Kazuya, onde a Kukuri explica que ela tinha dado permissão a Sunao para testar as capacidades do Kazuya, e a Kiriya acaba castigando por isso. A Sunao explica então que quando ela era criança, a mãe de Kazuya tinha matado o Amasogi responsável pela morte do seu irmão, privando-a da oportunidade de se vingar. Por conta disso, ela ficou obcecada em derrotar a mãe de Kazuya, mas ela nunca conseguiu se igualar em poder a ela, e é por isso que ela fica enojada com a experiência de batalha do Kazuya. Depois disso, ela diz que o Kazuya não está apto para substituir a mãe dele, e o desafia para um duelo por conta de Kiriya, ao qual a Kiriya concorda, apesar aí do Kazuya permanecer em silêncio. E durante a noite aí vemos o nosso protagonista deprimido e refletindo sobre todos os problemas que ele causou até agora. E agora ele acha que é melhor deixar que a Sunao substitua a sua mãe, e não ele. No entanto, a Kiriya fica impaciente com ele, e o obriga a ficar sem roupa para o envergonhar. Ela começa então a encorajá-lo a lutar, o encorajando e dizendo que estará sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer. Ela também diz que se ele ganhar, ela irá recompensá-lo. Dito isso, a Kiriya volta à sua forma adulta, e os dois começam a pensar num plano para vencer o duelo que se aproxima. O Kazuya e a Kiriya passam então os 2 dias seguintes treinando para se prepararem para as técnicas de espada de Sunao. Afinal de contas, os seus poderes de tecido são naturalmente mais fracos contra uma espada. E enquanto isso, a Sunao também estava treinando com a sua divindade local, e ela fica convencida de que não há nenhuma maneira dela perder, apesar aí de Kotetsu avisar para não subestimar o Kazuya. Nessa noite, enquanto Kazuya e Kiriya se preparavam para dormir, ele proclama que vai ganhar aconteça o que acontecer, e que não vai deixar que nada aconteça a Kiriya. Isso a envergonha muito, pois antes era sempre ela que o protegia. No dia do duelo, a Sunao pensa que o Kazuya não é digno de ser o sucessor da sua mãe, enquanto o Kazuya pensa na sua responsabilidade em atrair os Amazogis e na forma como a Sunao trata Kotetsu como uma ferramenta. Quando o duelo começa, o Kazuya ataca imediatamente com uma nova técnica de bonecos que ele aprendeu com a Kiriya, mas a Sunao o atravessa, e à medida que o combate continua, a Sunao se vê cada vez mais pressionada pelas novas técnicas de Kazuya, que ela nunca tinha visto antes, e vendo finalmente uma abertura, a Sunao faz um ataque final, mas o seu ataque é bloqueado pela técnica de transe de Kazuya, e ele a contra-ataca imediatamente. A Sunao recebe o aviso de conservar sua energia, mas ela ignora o aviso, e o combate fica subitamente parado, enquanto os dois combatentes estudam seus próximos movimentos, e apesar de ser mais forte com seus ataques à distância, o Kazuya diz a Kiriya que ele não está disposto a jogar seguro para poder garantir a vitória, porque ele quer derrotar a Sunao com sua força máxima. Tudo isso para poder provar que a Kiriya e a Kotetsu são muito mais do que meras ferramentas. Então, para poder ganhar, o Kazuya concentra a sua energia para usar uma técnica secreta, conhecida como Hibikiri, fazendo assim com que o Kazuya e a Kiriya se tornem em um só, e o seu cabelo se torna um branco brilhante, enquanto seus olhos se transformam num vermelho vivo. Isto se chama Ascensão, que é um estado controlado semelhante a ser possuído por um Amasogi, que pode ser usado apenas por exorcistas altamente qualificados. O Kazuya então envolve os seus braços por tecidos, para poder se defender dos ataques de Sunao, e os dois continuam a trocar golpes, numa luta corpo a corpo mortal. Nenhum dos dois cede 1 centímetro ao seu adversário, até que o Kazuya acaba por quebrar Kotetsu, e usa o seu movimento de finalização para pôr um fim ao combate. Com o Kazuya declarado vencedor, a Sunao aceita graciosamente a derrota, e aprende a ter mais carinho pela sua ferramenta, sendo que não é uma ferramenta. E ao se despedirem, eles decidem voltar para casa para celebrar, mas o Kazuya desmaia de cansaço, sendo esse um efeito secundário do uso da ascensão. Nessa noite, a Kiriya se lembra de que ela prometeu ao Kazuya recompensá-lo aí pela vitória, então ela o despe e o recompensa lavando cada centímetro do seu corpo com a ajuda da Kukuri, enquanto ela fantasia aí mais uma vez um possível casamento com o Kazuya. E quando eles finalmente vão para casa, o Kazuya sonha com o que parece ser a Kiriya de cabelo preto, seguido da verdadeira Kiriya indo esfaquear a mãe dele. Mas quando ele acorda desse pesadelo, ele se encontra ironicamente na mesma situação do seu sonho, que é rudemente interrompido pela irmã mais velha do Kazuya, que avisa Kiriya para se afastar do seu irmão, enquanto dizia para o nosso protagonista que ele está atrasado para a escola. Enquanto isso, do outro lado da tela, a mãe de Sunao a repreende por causar problemas e perder um duelo, e em seguida, ela diz que a única forma da Sunao herdar os bens da família é se casar com o homem que a derrotou. Mais tarde, na escola, a turma é apresentada a uma nova aluna de intercâmbio, e para surpresa, a nova aluna é a Kiriya, e quando todos os alunos do sexo masculino veem ela próxima do Kazuya, a Kiriya responde dizendo que eles são muito íntimos, e que até mesmo eles dormem e tomam um banho juntos regularmente. Isso enfurece imediatamente os seus colegas de turma, levando-os a iniciar um julgamento simulado na aula para julgar o Kazuya pelos seus crimes, e não demora muito para que todos os invejosos considerem o Kazuya culpado de todas as acusações, sendo ele o culpado por ser o protagonista do anime, tendo aí um harem abençoado. Depois da aula, o Kazuya fala em privado com Shiro, Chisato e Osamu, onde a Kiriya explica que ela vive com o Kazuya porque ela é a sua Tsukumomo, que o Osamu reconhece imediatamente como a garota que os ajudou a combater os Amasogis. Então nosso protagonista explica que ele quer formar um clube especial para lidar com várias atividades paranormais que ocorrem na escola. Tudo isso na esperança de ajudar os alunos a ultrapassarem suas aflições e impedir eles de criarem novos Amasogis. Shiro, Chisato e Osamu concordam em juntar-se ao clube de aconselhamento pessoal, assim como outros alunos
alunos que estão gratos a Kazuya por ter os ajudado no passado. Mais tarde, nessa noite, Chisato estará a dormir profundamente em seu quarto e sonha com Kazuya. No entanto, duas pessoas estranhas entram sorrateiramente no seu quarto e remexem o guarda-roupa da Chisato. No dia seguinte, na escola, durante a aula de natação, a Chisato entra no balneário das garotas para descobrir que as suas roupas foram espalhadas por todo o lado, e ela vislumbra uma criatura misteriosa escapando pelos respiradouros. Imediatamente a seguir, o Kazuya organiza a primeira reunião do clube para discutir as descobertas de Chisato, e a Kiria confirma que o que a Chisato viu foi provavelmente um Amasoge que está roubando as roupas íntimas das garotas por alguma razão. Shiro então monta um plano para poder apanhar esse Amasoge, usando aí uma isca. Então ele exige às garotas que deem a ele as suas cuecas, o que faz com que a Chisato lhe bata imediatamente. Apesar disso, a Kiria concorda com o plano de Shiro, e eles acabam por usar a roupa inferior dela como isca, o que surpreendentemente funciona, pois eles apanham o culpado, e eles descobrem que o Amasoge é um par de roupa inferior de uma criança. O Kazuya reconhece imediatamente como sendo as de Chisato, mas ela nega, levando-a a fugir para o telhado da escola. No entanto, a Kiria e o Kazuya a perseguem e rapidamente o alcançam, onde o Amasoge reúne energia maléfica e se transforma num monstro sapo gigante. Mas à medida que o Kazuya e a Kiria lutam contra ele, eles descobrem que os seus ataques não parecem ter qualquer efeito sobre ele. De repente, a Chisato e os outros chegam ao telhado, onde o Kazuya volta a confrontar a Chisato sobre a roupa inferior que lhe pertence. E embora a Chisato admita com relutância que isso lhe pertence, ela não faz ideia de como um Amasoge pôde nascer a partir dele. O Kazuya é então subitamente atingido pelo sapo, mas mostra o quanto cresceu ao salvar-se do perigo, e ao atingir o sapo com a sua técnica de perfuração tripla. Depois de derrotar o sapo, ele acaba regressando à sua forma infantil, e a Chisato diz a todos que apesar dessa roupa íntima ser dela, ela não usa essa roupa desde que ela era menina. No fim, a Kiria chega à conclusão de que as roupas se transformaram em uma Amasoge, pois elas estavam simplesmente aí sozinhas e se sentindo solitárias, depressivas, por não terem sido usadas por tanto tempo. Tá vendo, galera? Se tu deixar tua roupa lá sem usar, ela vai virar um Amasoge. Então faz uma doação aí, tá ligado? Deixa lá parado sem usar não, ou então transforma em pano de chão. No fim, as peças de roupa inferior flutuam para o céu, que acabam sendo vistos pela Kukuri, enquanto estava lendo em um mangá. No fim, sendo vistas até mesmo por um astronauta no espaço. E enquanto o grupo celebrava o primeiro sucesso deles, o pobre Kazuya se cobre de vergonha. No entanto, nessa mesma noite, um grupo de alunos discute a derrota do sapo Amasoge, enquanto uma garota misteriosa lhe diz para prepararem o próximo. No dia seguinte, a Kiria se dirige à residência da família de Sunao e bate na porta, mas ninguém lhe responde. De repente, a Sunao é lançada através das paredes de sua casa, e enquanto a Kiria verifica se ela está bem, o Susumu, o pai intimidante de Sunao, começa a chorar por Sunao, enquanto se preocupa se ela está bem. Assim, a Suzuri, a mãe de Sunao, emerge da parede partida e diz ao marido para não mimar a Sunao. A Sunao então se levanta para continuar o seu duelo com a sua mãe, e é prontamente derrotada numa questão de segundo. E pouco depois disso tudo, o Kazuya chega à casa dela, mas ao se aproximar, ele se sente intimidado por uma aura de morte. Tudo isso enquanto o Suzumi está do outro lado da porta, pronto para bater no Kazuya por ter magoado sua filha. Mas a Suzuri se livra rapidamente do marido, antes que ele possa fazer algo mal, e convida o Kazuya a entrar. Ele fica imediatamente assustado com a poça de sangue de Suzumu no chão, e a Suzuri leva o Kazuya até a Sunao, que agora está usando um kimono, e depois de lhe dar um chá, a Suzuri os deixa sozinho. A Sunao então pede desculpas a Kazuya pelas suas ações anteriores, e o agradece por tê-la ajudado a perceber como o Kotetsu é importante para ela. Depois disso, ela explica que não pode mais herdar o dojo da família, porque ela foi derrotada pelo Kazuya, e ela só vai poder herdar tudo da família se ela se casar com Kazuya. Por isso, ela lhe implora para que ele se torne o seu marido, e até mesmo ameaça matá-lo se ele não fizer isso. E então, quando a Suzuri regressa do nada, os dois são obrigados a fingir ser um casal amoroso. No entanto, a Suzuri não fica convencida com essa exibição, e põe à prova o amor dos dois supostos amantes, fazendo-os tomar banho juntos enquanto ela observa. No entanto, sem que eles saibam, o Suzumi está escondido nas águas do banho, à espera de uma oportunidade para atacar o Kazuya. E quando Suzumu ataca, ele acaba por acidentalmente acertar a Sunao, obrigando a Suzuri a se desfazer mais uma vez do seu marido, deixando literalmente um banho de sangue para trás. E depois de tudo que foi dito e feito, a Suzuri descobre que o Kazuya e Sunao mentiram sobre ser um casal, e como castigo, ela os leva para sua sala de tortura. Depois de terminar o castigo, a Sunao escolta o Kazuya para fora de suas instalações. Mais tarde nessa noite, a Sunao acaba se contorcendo aí no seu futon, envergonhada com os acontecimentos do dia. No dia seguinte, depois da escola, o Shiro se encontra com a Mana, uma talentosa atleta a quem ele enviou uma carta de amor. No entanto, do nada, uma garota chamada Mitsuri aparece, e o Shiro percebe que ele colocou a carta no lugar errado, e ela acabou indo para a Mitsuri, e não para a Mana. E chegando no lugar, a Mitsuri acaba aceitando namorar com o Shiro, apesar de se sentir inadequada em comparação com uma garota como a Mana. A Mitsuri fica tão emocionada que ela não ouve o Shiro explicar que a sua carta se destinava a outra pessoa, e sai acreditando que o Shiro agora é seu namorado. No dia seguinte, na escola, os outros alunos ficam chocados com o fato do imbecil do Shiro ter arrumado uma namorada, e mais tarde a Mitsuri e o Shiro ficam um pouco juntos, e ela até mesmo oferece ele uns biscoitinhos caseiros, enquanto agradece mais uma vez por ter escolhido ela, ao invés da Mana. Depois disso, ela explica que sempre admirou a Mana, e que agora ela está orgulhosa por finalmente ter a superado de alguma forma. E em resposta a isso, o Shiro avisa a Mitsuri que ela precisa decidir sozinho o seu próprio valor, em vez de ficar sempre se comparando a uma outra pessoa. Então ele finalmente confessa que a carta de
amor que a Mitsuki recebeu era para a Mana, e não para ela, e pede desculpas por tudo. Ao ouvir isso, a Mitsuki nega sua afirmação, e começa a bater no peito antes de fugir chorando. E depois de toda essa interação, o Shiro fica convencido de que a Mitsuki tem um Amasogi, e informa os outros membros do clube sobre isso. Depois de ouvirem essa notícia, eles se apressam para encontrar a Mitsuki, antes que ela possa fazer alguma coisa. Assim, o Kazuya e a Kiria confrontam a Mitsuki na porta da casa da Mana, onde o Kazuya deduz que ela está lá para tentar matar a Mana, para não perder mais para ela. No entanto, a Mitsuki ri dele e diz que ele está completamente errado, e a Kiria até mesmo bate nele por conta disso. Então, a Mitsuki devolve o par de sapatos à Mana, e explica-lhe como estava grata por ele, e como os usava todos os dias, o que só piorou suas capacidades de corrida. No entanto, quando ela calçou um par de sapatos diferente, o seu desempenho melhorou, e foi aí que a Mana percebeu que ela tinha lhe dado sapatos diferentes para dificultar suas capacidades. E incapaz de negar a verdade, a Mana conta a Mitsuki que ela sempre a admirou, e que ela queria estar à frente dela, para que ela pudesse manter a Mitsuki ao seu lado para sempre. E acreditando que a Mitsuki nunca a amará, e que em vez disso, a odeia pelo que ela fez, a Mana calça os sapatos para matar a Mitsuki, mas é interrompida quando a Mitsuki a beija e grita com ela por ter desistido tão facilmente, sem sequer tentar pedir desculpas. Assim, as duas garotas fazem as pazes, mas o doce momento é arruinado quando a Mana fica subitamente possuída pelo Amasogi. No entanto, antes de ser totalmente corrompida, a Mana grita para que a Mitsuki fuja. Sem outra escolha, o Kazuya e a Kiria usam a ascensão para dominar a força esmagadora de Mana e destruir com sucesso os sapatos, devolvendo a Mana ao normal. No dia seguinte, na escola, a Mana chega à sala do clube numa cadeira de rodas e explica que ela perdeu a capacidade de andar pouco depois de regressar à casa, devido à maldição do Amasobi. O grupo também fica surpreendido com a súbita mudança na aparência de Mitsuki, percebendo que agora a Mitsuki tem dois incríveis, gigantescos, absolutos, isso daí mesmo. Por conta disso, o Shiro tenta convidá-la para sair, mas ele é rapidamente rejeitado. E agora a Kiria acredita que tem alguém incentivando esses Amasogis a serem manifestados, porque as duas garotas estavam de boas e do nada uma delas foi possuída. Então ela suspeita de alguém ou algo malicioso por trás de tudo. Algum tempo depois, o Kazuya e a Kiria estão no seu quarto a ler um mangá, quando a campainha da porta toca de repente. E ao abrir a porta, o nosso protagonista se depara com uma situação ruim, e ele é avisado de que tudo deu merda e tem gente que não quer nem acordar. E agora ele tem que resolver todo esse BO como sempre, e que para ajudar as pessoas, ele terá que procurar uma pedra de eco em um lugar muito louco e divino. Sem hesitar, o grupo viaja rapidamente para o seu destino de comboio, e alugam um quarto num grande hotel para ficarem. E o Kazuya, em particular, fica espantado com o hotel de luxo, enquanto a Sunao está preocupada com o que ela vai dizer ao Kotetsu quando ele finalmente acordar. Afinal de contas, ela foi muito mal para ele durante muito tempo. Mais tarde, nessa noite, os três têm um grande e luxuoso banquete, durante o qual o Kiria pede a Kazuya que lhe dê um pouco da sua comida, o que, é claro, enche a Sunao de inveja. Para piorar a situação, depois do jantar, os três vão para a cama, onde a Sunao fica surpresa ao saber que o Kazuya e a Kiria compartilham sempre a mesma cama, o que também lhe causa inveja. No dia seguinte, os três caminham através de uma floresta e chegam à gruta, acabando por chegar a uma grande sala, com uma tábua gigante de pedra. A Sunao coloca imediatamente o Kotetsu na pedra e reza para que ele acorde. De repente, surge da lâmina uma grande planta, com o Kotetsu a dormir na sua forma humana. Nesse momento, a Sunao chama imediatamente o Kotetsu e começa a pedir desculpa e a implorar que ele acorde. Sem aviso prévio, vários Amasogis aparecem de repente à volta deles, o que a Sunao rapidamente reconhece como aqueles que o Kotetsu e ela derrotaram no passado. A partir daí, a Kiria deduz que esses Amasogis são manifestações da autodúvida de Kotetsu e diz a Sunao para continuar a chamar por Kotetsu, enquanto ela e o Kazuya os defendem. Entretanto, enquanto Kotetsu dorme, ele ouve a voz de Sunao a chamar por ele, mas o Kotetsu acredita que ele só está imaginando isso por conta da sua vontade de vê-la novamente. Ao mesmo tempo, Kotetsu começa a refletir sobre seus fracassos passados e quantas vezes desiludiu a Sunao, e acredita que se ele acordasse agora, a Sunao iria o dizer que ele não é necessário. De repente, uma manifestação do irmão mais velho de Sunao e o antigo dono de Kotetsu aparece na mente de Kotetsu, dizendo-lhe que o medo e a dúvida lhe retiram um fio da espada. Então, o Amasogi que matou o irmão mais velho de Sunao se manifesta entre os outros Amasogis e derrota imediatamente o Kazuya com a sua força esmagadora. E pouco depois começa a devorar a esfera que Kotetsu está envolto. O monstro engole o Kotetsu inteiro e a Sunao se desfaz em lágrimas. Mas, nesse preciso momento, a Sunao levanta-se e ela e Kotetsu percebem no mesmo momento que o que eles sempre quiseram foi estar um com o outro como grandes parceiros, assim como o Kazuya e a Kiria fazem. Assim, o Kotetsu sai da boca do Amasogi através de um feixe de luz e é finalmente reanimado. Assim, a Sunao e o Kotetsu choram e pedem desculpas enquanto se abraçam. O Kazuya também começa a chorar quando vê os dois se reconciliando, mas o momento doce é interrompido pelo ataque dos Amasogis de Sunao e Kotetsu. No entanto, eles são imediatamente derrotados quando os dois usam a ascensão para o destruir. No entanto, ao regressar para o hotel, a Sunao acaba ficando deitada no chão, completamente imóvel. Tudo isso por conta dos efeitos secundários e avassaladores da ascensão. Quando regressam para casa, a Kiria diz a Kazuya que toda a agitação foi causada com a ideia de que os Tsugumomor talvez não sejam desejados pelos seus donos, e ela explica que de fato os Tsugumomor são na verdade bastante emotivos. Em resposta, o Kazuya assegura que ele deseja estar com ela para o resto da sua vida, fazendo ela corar. No dia seguinte, na escola, uma garota chamada Mimini se balança para frente e para trás na cadeira, enquanto culpa o Kazuya e a Kiria pela destruição do anterior Amasogi, e
e exclama o seu desejo de os eliminar, mas Akito recorda-lhe que eles prometeram não fazer. Mas quando a Mimini o ignora e diz que ela própria vai eliminar o Kazuya, Azami ataca a Mimini antes de a lembrar sobre o acordo e desaparecer. Em resposta, um rapaz chamado Azami se pergunta se eles realmente podem confiar em Azami, mas Akito diz que eles não têm escolha. Na realidade, Akito, Mimini e Yasuki são todos Tsukumomos, que já tiveram donos humanos, mas depois de décadas sendo maltratados, eles encontraram finalmente a paz em Meiouga, uma dimensão de bolso criada como um paraíso para os Tsukumomos que querem viver livre da posse dos humanos. Por isso, Meiouga é habitada por inúmeros Tsukumon que sofreram tratamentos cruéis dos seus proprietários e procuram um estilo de vida pacífico. Mas quando Akito e a sua irmã Arumi chegaram a Meiouga, eles ficaram chocados ao verem dois Tsukumomos voltarem às suas formas originais. Foi então que o atual líder da Meiouga contou aos dois irmãos como Meiouga foi criado ao matar um deus e ao roubar o seu fragmento de pedra para o usar como seu, e continua a explicar como o poder do seu fragmento atual está a diminuir, e pergunta a Akito e a Arumi se eles querem ajudar Meiouga a matar um deus para obter um novo fragmento de pedra. Azami deu-lhes então informações sobre qual era o deus mais adequado e como as enfraquecer ainda mais, e com isso Akito, Arumi, Mimini e Yasuki foram enviados para a escola de Kazuya para botar para frente aí o plano de Azami. Entretanto, de volta ao presente, Azami está espiando Kazuya e Akiri à distância e está vendo os dois ir a um salão de jogos. Nessa mesma altura, o Akito joga no salão de jogos com a Mimini, mas não consegue ganhar um brinquedo para ela no jogo, o que a aborrece. Mas quando a Mimini encontra outro jogo que ela adora, ela salta em direção a ele. No entanto, ela acaba aterrissando em cima do Kazuya. A Mimini o reconhece imediatamente, pois ela já estava o espiando há algum tempo, e grita o seu nome em voz alta, mas nem mesmo Kazuya nem mesmo Akiri a reconhece. Entretanto, o Akito tenta passar despercebido, uma vez que não era para eles entrarem em contato com o Kazuya agora. No entanto, a Mimini chama os dois para jogar com eles, e nesse momento o Kazuya acaba reconhecendo o Akito da sua turma e o convida para brincar com eles também. De repente, os quatro são puxados para o mundo de um jogo e são obrigados a participar do torneio do jogo. Um homem aleatório chamado Hiroki revela-se então como o dono e anfitrião desse torneio, e assim os quatro são colocados juntos numa equipe. Quando o torneio começa, Akiri deveria lutar contra o primeiro adversário, que era o Daruman, mas apesar de ser forte no mundo real, Akiri é rapidamente derrotada devido à sua falta de compreensão da mecânica do jogo de luta, e como penalização pela sua perda, Akiri é forçada a usar uma roupa embaraçosa. O Akito então entra no ringue, depois de dizer a Kazuya que está familiarizado com esse jogo de luta, e derrota o Daruman facilmente numa questão de segundos. No entanto, ele não penaliza o adversário com uma mudança de roupa. O Akito bloqueia todos os ataques do seu próximo adversário, transformando subitamente os seus braços em lâminas, sem que o Kazuya e a Akiri percebam, para manter em segredo a sua identidade como Tsukumomo. E quando seu contador estava cheio, o Akito desarmou o adversário e lhe deu um golpe fatal. No entanto, ele também foi derrotado no processo, resultando no empate. Assim, ambas as equipes receberam uma penalidade, o que faz com que a roupa das garotas obviamente mudem. E mais uma vez o inimigo não é penalizado. E seguindo com o jogo, a Mimini luta contra um outro cara aí. Mas antes de tudo começar, o Akito sussurra para ela não usar os seus poderes, o que a Mimini garante que não fará. Mas assim que a luta começa, a Mimini usa os seus poderes para refletir um ataque, e o Kazuya e a Akiri ficam surpreendidos com a capacidade de Mimini, enquanto o Akito fica simplesmente sem entender por que ela fez isso. Na rodada final, o Hiroki revela-se como o último combatente, e o Kazuya usa a Akiri para o enfrentar, mas apesar de se conceder vários power-ups ao longo do combate, o Hiroki acaba por ser derrotado por Kazuya, e os cinco são expulsos à força do mundo dos salões de jogos. Depois, o Hiroki agradece ao Kazuya por tê-lo ajudado a perceber as razões do seu desejo de lutar, e sai depois de exclamar que vai viajar pelo mundo. Entretanto, a Azami olha com raiva para Akito, e este tenta dizer a Mimini que tem que ir embora. No entanto, ela interpreta isso mal e beija o Kazuya, o que enfurece ainda mais o Azami. Na sua frustração, o Azami destrói acidentalmente o teto, e este começa a desabar sobre ela, mas ela é rapidamente salva por Kazuya. Depois disso, nosso protagonista oferece até mesmo um lenço aí para acalmar as pessoas, mostrando aí o seu modo sedutor. Assim, a Akiri chega um pouco depois para ver o que aconteceu, mas a Azami já desapareceu antes de Kazuya poder explicar. A Akiri pergunta então se a Mimini é uma Tsukumomo, o que a Mimini confirma imediatamente, para a grande tristeza de Akito, e numa tentativa de manter escondida sua própria identidade como Tsukumomo, o Akito é forçado a explicar que ele é o dono da Mimini. E quando o Akito e a Mimini regressam à sala de aula, mais tarde nessa noite, o Akito explica os acontecimentos do dia a Yusaki e Arumi, e depois disso, o Akito agora sabe que ele precisa ter mais cuidado e evitar o Kazuya e a Akiri sempre que for possível. Mas no dia seguinte, na escola, o Kazuya convida Akito para se juntar ao seu clube, e devido à estupidez de Mimini, os dois são obrigados a entrar no clube. Mais tarde na escola, o Akito explica a Azami que ele acabou por se juntar ao clube de Kazuya, mas a Azami não responde. Curiosa com a razão, Mimini levanta a faixa de kimono e encontra a Azami a cheirar o lenço que tinha recebido de Kazuya no outro dia, e ao perceber-se que ela foi desembrulhada, a Azami volta a embrulhar-se rapidamente e permite que Akito entre no clube, desde que ele não faça mal a Kazuya. Mais tarde nesse dia, Akito e Mimini são apresentados a Kukuri, e Akito fica chocado ao ver que essa menina é o deus que eles devem matar. De repente, a Mimini pede a Kukuri que mostre os seus poderes divinos, e a Kukuri obedece, ficando um balde de água que cai em cima de Kiria. Isso faz com que Kiria comece a lutar com a Kukuri, levando Akito a ter ainda mais dúvidas. Algum tempo depois, o Akito e a Mimini são parados por Arumi, enquanto caminhavam para casa, que chega para
para lhes dizer que houve uma revolta em Meiouga. Akito e os outros chegam momentos depois e veem vários edifícios fumegar ao longe. Akito e Yasuki falam com Tamen, o líder de Meiouga, que explica que um grupo radical de Tsugumomos se revoltaram depois de ter cometido o pecado de se alimentar de humanos para poder ganhar poder. Com os poucos sobreviventes da rebelião, o Tamen calcula que a sua aldeia inteira não seria suficiente para derrotar a Kokuri e pede para eles usarem o poder de adivinhação de Arumi para decidir o que fazer. E em um flashback, o Kazuya diz a Akito que ele compreende que os membros da Meiouga podem ter sido tratados injustamente pelos humanos, mas ele espera que um dia eles possam encontrar bons parceiros para eles, para que não haja mais necessidade de conflito. Mas o Akito acredita que o Kazuya está sendo ingênuo. Afinal de contas, o Akito viveu por muito mais tempo, e ele chegou à conclusão de que os Tsugumomos e os humanos não podem coexistir. De volta ao presente, o Tamen diz ao grupo que ele decidiu despertar o Tsugumomo que outra vez havia derrotado um deus e criado Meiouga, tal do Mirar. E assim que Mirar é reanimada, o Tamen anuncia que Meiouga começará em breve o seu ataque total a Kokuri, para poder pegar aí o fragmento de pedra. No entanto, a Kokuri é contatada sobre as forças invasoras e informa o Kazuya e os outros para se prepararem para a batalha. Mais tarde, nessa noite, a Kokuri mostra-se muito afeituosa com o Kazuya porque está bêbada, e a campanha toca e a Akiria vai abrir a porta, e é recebida por Sunao e Kotetsu, que informam a Akiria que eles foram enviados como reforços para ajudar a proteger a Kokuri, e que por enquanto eles vão viver na casa do Kazuya. No dia seguinte, a Sunao transfere-se para a escola de Kazuya e se apresenta à turma, e apesar de se comportar como uma aluna normal durante as aulas, ela começa a fantasiar sobre ir para a mesma escola e casa que o Kazuya, antes de perceber que ela está numa turma diferente. Apesar disso, ela está entusiasmada com as outras oportunidades que os dois terão de interagir, e se junta ao clube do Kazuya. O Shiro fica chocado com isso, e fica perguntando por que é que o Kazuya só tem amiga atraente, e depois da Sunao explicar que ela está vivendo com o Kazuya, o Shiro começa a sacudi-lo violentamente pelo colarinho, enquanto a Chisato pensa para si própria que ela também deveria viver com o cara, todo mundo vive lá. Depois da escola, o Kazuya, a Akiria, a Kokuri, a Sunao e o Kotetsu dirigem-se para o santuário, aguardando a chegada do inimigo. Entretanto, a Azami observa a partir dos arredores da barreira da cidade. Antes de chegar lá, o Azami tinha falado com os outros membros da Meiouga, dizendo-lhes para não fazer mal a Kazuya. Mas vai ser muito difícil lutar sem fazer mal pro cara, então o bagulho tem que ser louco mesmo. Assim, todos eles chegam ao santuário e enfrentam a Kokuri e o seu grupo. E antes da batalha comer solta, eles se apresentam educadamente, e assim o confronto finalmente começa. Começando aí com a Kokuri e a Miyuragi lutando um contra o outro. O nosso protagonista se oferece para ajudar, o que a Kokuri recusa, dizendo que ela mesma pode acompanhar o seu adversário. E como o inimigo é forte, a Kokuri libera a barreira que ela tinha colocado em volta da cidade, para poder pegar de volta todo o seu poder. E o Kazuya então implora que o inimigo pare, dizendo que todos eles podem encontrar bons donos, mas os membros da Meiouga não acreditam que isso seja possível. E quando a Miyuragi ataca a Kokuri pela última vez, o Azami aparece do nada, empalando ela pelas costas aí, ó, e lhe roubando seu fragmento de pedra. Então dois Azamis revelam-se, e a Kokuri percebe que eles estavam à espera desse momento o tempo todo. E o Azami dá o fragmento de pedra ao corpo de Kanaka, e Kazuya reconhece imediatamente Kanaka como sua mãe. A Arumi e a Akita observam por detrás dos arbustos, então eles ficam chocados por não terem conseguido prever a traição de Azami, apesar de terem usado os poderes de adivinhação de Arumi. Depois de ser reanimada com o uso de um fragmento de pedra, a Kanaka cumprimenta imediatamente a Kokuri como se fosse sua velha amiga, e a Kokuri diz então a Kazuya e a Kiriha que não há tempo para uma explicação completa, e diz simplesmente que os dois Azamis são Amasoges, que foram criados e agora estão possuindo o corpo de sua mãe. O nosso protagonista fica se perguntando como eles podem salvar a sua mãe, mas a Kokuri lhe diz que ela já está morta. Então a Kokuri continua explicando que o Kazuya deve ser o único a destruir esse Amasoge, caso contrário algo muito pior pode acontecer. E quando a Kokuri e a Kanaka se confrontam, o grupo fica assustado com o poder avassalador de Kanaka. A Akita e a Arumi também ficam chocados e não conseguem encontrar nenhuma abertura nas suas defesas, mesmo com a adivinhação de Arumi. A Kiriya agarra-se ao Kazuya e pede que ele fuja, mas a Kokuri diz que eles não podem. Ela exprime seu arrependimento e se culpa pelo que aconteceu com a mãe do Kazuya, ao que Kanaka responde que vai desfazer o selo que colocou nas memórias de Kazuya para poder compensar por tudo, mas a Kokuri recusa-se a fazer isso, e enquanto continuam a confrontar-se, aparecem mais pessoas para se juntarem à batalha, incluindo a Sunao, mas nenhum deles é capaz de a atingir, mesmo depois da Sunao usar até mesmo a sua ascensão. De repente, a Kanaka também usa a ascensão, e graças à sua nova força, ela consegue dar o golpe final em Kokuri, matando-a e roubando seu fragmento de pedra. Depois de ver a Kokuri morrer, a Kokuri voa contra a Kanaka com raiva, mas ela é abatida sem qualquer esforço do inimigo. A Kanaka então volta sua atenção para Kazuya e Kiriya, que se lembra do Kazuya quando ele era um bebê. A Kiriya reafirma para o Kazuya que essa Kanaka que eles estão vendo diante deles é apenas um Amasoge, e que esse Amasoge precisa ser derrotado, que o nosso protagonista pode fazer isso, pois ela não é sua mãe. Então o nosso protagonista concorda e usa sua ascensão para enfrentar a Kanaka, mas é facilmente dominado. Enquanto a Kanaka expressa sua desilusão com o Kazuya antes de dar o golpe fatal, de repente a Kiriya se usa como um escudo para salvar o Kazuya, e é morta no processo. O nosso protagonista grita e tenta freneticamente recolher os restos mortais de Kiriya. No entanto, antes que a Kanaka possa matar o Kazuya, ele acaba sendo salvo por Kasumi, a sua irmã, que dá um pontapé em Kanaka e diz ao Kazuya que eles vão comprar 3 anos para que ele possa ficar forte o suficiente para poder derrotar a Kanaka. Os dois então correm para enfrentar a Kanaka, enquanto o Kazuya começa a perder a consciência e um grande pilar de luz irrompe do santuário
santuário. O Kazuya acorda no seu quarto momentos depois e o seu pai o chama para a sala de estar, onde ele e os outros esperam. E depois de se apressarem, eles explicam que aprisionaram a Kanaka numa barreira de paragem do tempo, e agora o nosso protagonista vai ter 3 anos para ficar mais forte. O nosso protagonista então pergunta por Kukuri, e ele é informado de que ela realmente faleceu. Depois disso ele pergunta sobre a Kiria, e lhe é mostrado os restos mortais dela recolhidos, deixando o Kazuya sem palavras. E enquanto o Kazuya descansa na cama, agarrando a caixa com os restos mortais de Kiria, ele pensa nela e na Kukuri e começa a chorar. No dia seguinte, porém, o Kazuya lava a cara e se prepara para partir. E depois de ter recuperado a sua determinação para se tornar mais forte para poder salvar os seus amigos e permitir que a sua mãe descanse em paz, quando ele estava prestes a sair, ele se encontra com seus amigos aí na porta, e todos partem para começar o seu treino. E é assim que o anime termina. Tu quer ver mais? Quer ver mais sobre o anime Tsugumomon? Quer ver mais? Deixa o like, compartilha e é isso aí. Vê mais vídeo aqui do canal que uma hora sai.